Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Flames e hoje vou-vos falar de um livro que está a dar muito que falar, de uma pessoa que também já deu que falar, que é o Não Sou Esse Tipo de Miúda, de Lina Dunham. Então, antes de eu começar a falar, ou antes de vos dar a minha opinião, gostava de falar um bocadinho de quem é que é a autora deste livro e o que é que este livro trata. A Lina Dunham, eu acho que é assim que se diz, que se diz o nome dela, não tenho bem a certeza, é então criadora e protagonista de uma série de televisão chamada Girls e ela também fez outros filmes e protagonizou outros filmes e ela é bastante conhecida porque é uma personalidade muito controversa. Uma das coisas de que ela é mais criticada é o facto de utilizar muito a nudez e se isso é uma coisa para a qual ela é bastante criticada, também é algo que muita gente congratula, porque ela não é propriamente uma modelo, ela tem um corpo normal, um bocadinho mais para o rechonchudo se calhar, e ela nunca teve problemas em fazer cenas de nudez. Muita gente acha que ela é muito corajosa por causa disso, mas ela muitas vezes diz que isso não é um acto de coragem. Um acto de coragem é se ela conseguisse fazer uma coisa para as quais ela tem medo de fazer e faz na mesma, e aí sim seria um acto de coragem. Neste caso ela diz que não é, porque ela não tem vergonha do seu corpo e portanto não considera um acto de coragem. Esta é então uma das coisas para as quais ela é muito criticada. E então ela decidiu fazer este livro. Este é um livro de não ficção, eu já o li, por isso é que vos vou trazer aqui a minha opinião, dei-lhe 3 estrelas em 5. É um livro então de não ficção, onde ela decide no fundo contar um bocadinho das coisas que ela aprendeu ao longo dos tempos. E porque é que eu digo aprendeu entre aspas? Aqui no fundo o que ela quer é transmitir uma série de coisas que foi aprendendo ao longo dos tempos, mas algumas das quais são erros que ela ainda hoje comete. E por isso é que ela diz que usa as aspas. Para mim, a leitura deste livro foi um pouco sair da minha zona de conforto, porque eu não sou muito uma pessoa de ler livros de não ficção. Mas este ano era uma das minhas etapas, era ler um livro de não ficção e, portanto, por esse lado eu até fiquei bastante contente. Para além do mais, eu não conhecia, nunca vi Girls, nunca vi nenhum filme protagonizado por ela, não sabia nada dela. Portanto, tudo o que soube depois foi porque me deu vontade de ir pesquisar, porque isso aconteceu-me. Quando eu acabei de ler o livro eu tive muita vontade de tentar saber mais sobre ela, mais sobre a vida dela e mais sobre o trabalho dela, que ela acaba por abordar bastante no livro, mas eu queria saber ainda mais. Foi um livro também que despertou em mim alguns sentimentos contraditórios. No final, a balança pendeu mais para o positivo, mas há coisas que eu acho que não estão tão bem neste livro, alguns aspectos que eu considerei mais negativos e outros mais positivos. E é nesse sentido que eu hoje vos trago aqui a minha opinião. Portanto, eu vou dividir isto em aspectos positivos e aspectos negativos. E como eu sou uma pessoa um pouco pessimista, eu acho que vou começar pelos aspectos negativos. O primeiro aspecto que eu achei negativo é que a autora não traça aqui uma linha temporal muito fácil. Ela traçou isto por temas, por exemplo, começa por falar do amor e do sexo e depois passa para corpo, ou a amizade, o trabalho, e quando uma pessoa decide fazer uma divisão deste tipo é um pouco difícil haver uma linha temporal que faça sentido ao longo de todo o livro. No entanto, mesmo assim, mesmo tendo ela dividido, eu acho que ela podia ter organizado as coisas de uma outra maneira. Ela é um pouco confusa, não tem um grande fio condutor. Quando está a contar uma história, um episódio, ou quando está a centrar num aspecto em particular, ela volta muitas vezes atrás, depois volta à frente, depois conta uma história que se passou há muito tempo, depois já está a falar no presente novamente, e isso às vezes confundia-me um pouco. Para mim esse foi um dos aspectos mais negativos do livro. Depois um outro aspecto que eu achei muito negativo é que ela fala imenso em sexo. Ok, um dos capítulos é sobre sexo e amor, mas mesmo depois, quando é suposto ela já estar a falar de outras coisas, ela acaba por arranjar sempre uma maneira de falar em sexo e dá a sensação que ela é um pouco obcecada com isso e eu acho que ela podia ser distanciada em algumas alturas, podia-se ter distanciado um bocadinho mais. Uma outra questão é que eu também acho que ela fala sobre alguns assuntos mais profundos de uma forma bastante leve. Ela fala do sexo como uma coisa de uma forma demasiado leve, fala de consumo de drogas de uma forma demasiado leve,
fala de consumo de álcool de uma forma demasiado leve, e eu acho que houve alguns assuntos que eu gostava de ter visto uma maior profundidade ao abordar os assuntos, ou que não o fizesse de uma forma tão leve. Ela fala um pouco do consumo de cocaína como se fosse... Ela é capaz de dizer tinha acabado de consumir cocaína, como se tinha acabado de comer uma maçã. A maneira como ela fala um pouco assim, e eu não gostei muito disso. Também foi um pouco difícil para mim, em algumas alturas, mas esse é um problema meu, conseguir enquadrar algumas das coisas dela, ou algumas das coisas que ela diz, porque este livro foi escrito num determinado contexto, num determinado tempo, e às vezes havia coisas que eu não percebia tão bem, porque estou um pouco mais distanciada, ou não conheço tão bem os filmes dela, ou não conheço muito bem as referências cinematográficas que ela utiliza, por exemplo, e então nesse sentido eu às vezes senti-me um pouco perdida. Quanto aos aspectos positivos, uma das coisas que eu gostei bastante foi a maneira como o livro está escrito. Portanto, não é apenas texto, tem ilustrações. A maneira como o texto às vezes é utilizado torna a leitura muito rápida e muito fluida. Por exemplo, há aqui partes que ela escreve por tópicos, por exemplo, 15 coisas que eu aprendi com o meu pai. E então são tópicos e são coisas interessantes. Eu até assinalei algumas. Por exemplo, 15 coisas que aprendi com a minha mãe. Eu assinalei algumas, porque algumas estão bastante interessantes. A forma como também está escrito também me prendeu bastante. A autora é muito divertida, é muito hilariante e, como escreve de uma forma muito leve, eu devorei o livro, porque estava bastante presa também. Acho que ela consegue fazer isso. Apesar de eu em cima vos ter dito que achei que em algumas situações ela falava nas coisas de uma forma um pouco leve demais, eu acho que isso acaba por também ser um pouco positivo. Isto porque eu senti muito a honestidade da autora. Senti que ela era muito honesta naquilo que ela dizia, que deitava cá para fora as coisas como ela sentia mesmo que eram. Não senti muita hipocrisia, não senti que ela, quando estava a escrever, pensou é melhor não dizer isto porque não é socialmente correto, ou é melhor não ir por este caminho, ou é melhor não dizer isto porque podem pensar mal de mim. Eu não senti isso, e nesse sentido eu gostei, porque eu acho que isso é bom numa pessoa. Eu gosto de pessoas que sejam assim, honestas, não gosto nada de hipocrisias, e eu acho que eu senti muito isto na autora e eu gostei, foi um aspecto bastante positivo. Um outro aspecto positivo é que a autora mete-nos a pensar. Muitas vezes ela faz as coisas, ou diz as coisas de uma forma muito divertida, muito hilariante, muito irónica, mas ela consegue mesmo assim pôr-nos a pensar, e eu gostei disso. Às vezes ela dizia as coisas de uma forma muito corriqueira, mas notava-se que ali havia o intuito de nos pôr a pensar um bocadinho nisso. Isso foi bastante bom. Uma outra coisa que eu gostei é que ela conseguiu criar, ou eu consegui criar, alguma empatia com ela. Apesar de eu não concordar com muitas das coisas que ela fazia, ou apesar de eu não concordar muito com algumas das decisões que ela tomava, no final eu conseguia compreender um pouco porque é que ela tinha feito aquilo. Consegui colocar-me no lugar dela e perceber um pouco, consegui dar-lhe o mérito que ela teve em algumas coisas, porque ela chegou onde chegou, sozinha, através do seu trabalho, também um pouco de sorte, é verdade, mas ela tem bastante mérito naquilo que faz, eu achei, e a verdade é que eu, assim que acabei o livro, eu fui logo pesquisar coisas sobre ela, porque eu queria imenso conhecer o trabalho dela, de que ela acaba por falar aqui no livro, acaba por nos explicar um bocadinho como é que tudo isto começou, como é que ela decidiu começar a fazer filmes, como é que ela ficou conhecida, e então eu fiquei com bastante curiosidade em ver o trabalho dela e em saber mais sobre ela. Portanto, eu gostei bastante deste livro, dei 3 estrelas. 3 estrelas para mim não é uma má pontuação. Foi um livro que acabou por valer bastante a pena. Passei uns momentos bons a lê-lo, porque também é uma leitura leve e muito rápida, e portanto eu recomendo. E se houver aí fãs da série Girls ou do trabalho dela, acho que é um bom livro para a conhecerem um bocadinho melhor, ou se estão um pouco céticos em relação a ela, se calhar aqui vão compreender um bocadinho porque é que ela toma determinadas decisões, ou porque é que ela é de alguma maneira,
ou porque ela faz as coisas de determinada maneira e não faz de outra, e portanto nesse sentido foi bom. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se já leram, se estão a pensar em ler, deixem tudo aí nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!